Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quadro Gestão Aberta aqui da Primor Podcast. Hoje, 23º episódio. Onde tá chegando, hein, Gabriel? Já estamos longe, hein? Olha só, bastante coisa. Como prometi no meu último, eu estaria casado hoje, né? Nessa gravação, já estou casado agora. É isso aí, uma nova etapa da minha vida. E estava até aqui conversando aqui já com o nosso convidado, que é muito especial para mim, contando um pouquinho disso, a gente partilhando essa etapa, essa nova fase da vida, essa transição, é muito importante. Então, eu quero apresentar o nosso convidado especial de hoje. Ele que é um cara que, assim, eu conheço ele desde que eu comecei a trabalhar, né? Quando eu comecei, pô, quem acompanha minha trajetória como office boy, era uma das pessoas já mais admiradas no empreendedorismo da nossa cidade, do local onde nós moramos, que é Tapejara, no interior do Paraná, mas é uma pessoa muito conhecida também na região, e muito popular. Eu estou falando hoje com o Ivan Sidney Silva, empreendedor, tem uma longa trajetória. Ele vai contar um pouquinho, mas são 50 anos atuando no varejo. Um cara que é formado em administração, formado em gestão de empresas, MBA em marketing e ainda depois foi fazer direito. Depois nós vamos falar só disso. Só Essa parte disso. do direito eu quero guardar para daqui a pouco. É. Mas uma longa trajetória, formou diversas pessoas, diversas empresas. Ivan, é uma honra ter você aqui com a gente, de verdade mesmo, estou muito feliz. E eu quero que você se apresente aí para a galera, quero que você fique à vontade, né? Aqui a casa é sua. Olha que coisa boa. Bom, olha, honra, vamos falar de honraria. Eu quero também devolver para você, porque ser convidado para vir aqui no seu Sim. podcast, o podcast já está bem conceituado, bem ranqueado aqui na cidade e também todo mundo deseja passar por aqui. Então, muito obrigado, Ítalo, muito obrigado, né, vocês aí pela oportunidade. Bom, pessoal, é o seguinte aí, né, 50 anos de varejo. Aí alguém já imagina, esse cara deve ter uns 80 já, né? Mas estou quase, estou encaminhando, né? 63, 63. 63, Pô, então né? você começou, você era um É, adolescente. um adolescente de 13 anos, era o tempo que nós começávamos, né, lá quando, muito ainda quando a organização, né, da CLT, isso ainda nós tivemos um tempo, um período antes de Sim. 88, que a organização da CLT, o funcionamento da CLT era um pouco diferente. Então, Uhum. 13 anos se trabalhava Era já nessa normal, época, né? já era normal. E de Uhum. lá para cá, são 50 anos realmente lidando em família, e o que acontece? O varejo ele é como é que se diz assim? Além de ser raiz da família, ele acaba se tornando, na verdade, assim, o Ítalo, o varejo leva para tudo. Nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de família, é uma coisa impressionante o varejo. E Sim, sem contar, não é, que promove a pessoa num nível de desenvolvimento muito rápido, é né? muito. O intelectual, ele obriga, ele empurra, porque ele diz assim: ou você fica aqui, meu amigo, ou você vai, né, Aham. ficar fora. Ivan, até uma provocação sobre isso. Isso é muito verdadeiro. Eu dou um exemplo. Nós olhamos aqui para a trajetória da Primor. Antes de ter vendas, né? Então, era uma empresa de contabilidade convencional e passou a ter vendas. Certo. A transformação humana que começa a acontecer, e talvez as pessoas nem percebem aqui dentro, mas é muito grande porque você tem que estar sempre pronto ao novo. Você nunca sabe a pessoa que vai te chamar naquele dia, qual que vai ser a dúvida dela. E a mesma coisa lá no varejo, eu imagino. Você tem que estar sempre pronto para responder qualquer coisa, para ajudar em qualquer esfera. Eu imagino que deve ser um desafio, né? Mas ao mesmo tempo deve ser muito gratificante, como você está trazendo, né? Deixa eu pegar esse gancho da provocação. Sim, Eu provoco as pessoas, eu sim. provoco. E muitas vezes elas ficam provocadas e ficam vermelhas, e até talvez algumas nessa minha vida devem ter ficado com muita raiva de mim. Porque eu digo assim: vendedor, muitas vezes, fala vendedor, e às vezes também há um certo preconceito. O Aham. preconceito de que ser vendedor é não ter nada para fazer. Por que não Sim. tem nada para fazer? Então eu vou ser vendedor. E não é bem assim. Não é bem assim. Porque é o seguinte: é muito melhor, uma frase que eu peguei para mim, é muito melhor você ganhar a vida pela caneta do que ganhar pela pá. Você Sim, concorda? com É muito mais certeza. fácil você ganhar a vida pela caneta do que pela pá. Então, ou seja, muitas pessoas que você vê, que eu vejo ao longo da vida, ao longo das nossas andanças, num farol
num farol, numa cidade maior, onde vem alguém no seu vidro vender alguma coisa, oferecer Sim, ali para você algum produto e tal. E muitas vezes você olha aquela pessoa e fala: poxa, esse rapaz é destacado, essa menina é muito, ela fala muito bem, esse rapaz é muito bom e tal. Então ali está um vendedor que está fazendo uma renda e que talvez optou por fazer uma venda pelo gestual, pela fala, do que fazer pela força. sim, Então, o vendedor mesmo, pleno, eu digo assim, ele se torna um excelente advogado, sim, porque ele tem a retórica. Porque a retórica, é ela que faz a diferença nas pessoas. Ela que é algo singular. sim. Quando você observa, eu observo muito isso. Quando chega alguém na minha que tem uma presença comigo, ele solta a voz, e dentro dele sai uma voz assim poderosa, eu falo: nossa, esse aqui é um vendedor. Né? Esse, Eu já esse, na hora esse eu já esse penso, aqui essa pessoa dá tem. certo para isso. Então, eu tenho muita dificuldade com gente introspectiva e calada. Aham. Eu fico tentando tirar essa pessoa e Instigar. instigar ela, né? Aham. Então, vendas e vendedor é isso, é a pessoa se desenvolver. E eu vou depois contar no decorrer do nosso bate-papo, conforme nós formos abordando os temas, falar um pouco sobre o porquê do direito, né? Por que eu cheguei Sim. no curso, Não, né? eu tenho muita Então, curiosidade de é saber. isso que é Não sei, importante. não sei. Nós vamos saber daqui a pouco. É, Eu também quero saber o porquê que foi que isso aconteceu. Mas, Ivan, até já dessa introdução aqui falando, a gente acabou falando de vendas e eu sempre digo aqui algumas questões. Primeiro, todo mundo tem que saber vender. Igual você falou, sim, existe esse sem preconceito dúvida. e aos poucos, pelo menos nós trabalhamos muito, né? E sei que você também trabalhamos muito para quebrar isso, porque todo mundo precisa se vender. A pessoa que chega lá Sim, para ser entrevistado na sua é, empresa, é. ela tem que vender que ela é capaz de trabalhar, né? A pessoa que vai te oferecer um serviço, ela tem que saber vender o serviço dela. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. As pessoas têm dificuldade, elas acham que realmente lá atrás talvez até passava, né? Olha, vou usar meu exemplo. Ah, eu sou bom em contabilidade, você vai me contratar porque eu sou bom em contabilidade. Hoje não é mais assim. Hoje eu tenho que ser bom em vendas. Não adianta eu ser um bom contador se eu não for bom em vendas, eu também não vou conseguir me destacar. Esse é o cenário. A venda, ela domina e qualquer negócio, qualquer profissional aqui falando até para os empreendedores que quer prosperar tem que vender. Se você quer ter crescimento, tem que ter venda. Não tem Exato. outro meio, não tem outro meio de falarmos de crescimento, de geração de receita, de geração de renda. Tira o nosso exemplo aqui. Hoje, né, eu tive reunião de resultado com todo o time. É um dia que eu apresento alguns números da empresa. Todos os meses nós fazemos isso. E eu falei o valor que nós tivemos de custo de folha de salário no último mês. E eu lembrei, eu sou muito bom de memória, eu lembrei o valor que nós pagávamos de salário em 2020, comparado ao que é hoje. Esse número é aproximadamente 10 vezes maior, Eu imagino, entendeu? eu E imagino. isso é graças à venda. É, Entende? É, graças. é, é surreal essa transformação que a Sim, venda sim, sim. promove, né? Que você pôde experimentar ali ao longo da sua jornada, né? É a sua É, jornada. Ivan, uma curiosidade, você disse que o varejo ele vem de família. Né? Eu conheço, sei, né, seu pai mas isso é mais de longe ou começa no seu pai? E como que foi Começou veio no meu pai. Começou nele. Meu pai foi colaborador na sua vida. O início dele foi numa loja que você não vai, certamente não vai se não vai lembrar. saber? Uma empresa que era talvez uma das maiores do Brasil, chamada Hermes Macedo, Certo. HM, a famosa HM. Ela tinha até o slogan que eu tenho até na cabeça. Eu era menino e eu tenho o slogan até hoje. Ficou Do Rio registrado. Grande ao Grande Rio. Que Porque legal. ela abrangia Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então, Entendi. o slogan da HM era do Rio Grande ao Grande Rio. Então, era interessante. E meu pai trabalhou 10 anos lá, ele aprendeu muito. Lá foi uma escola para ele. E de lá ele veio, trouxe para o negócio, começou aqui em Itapejara com confecções. Ele era de móveis, ele era moveleiro no início. Aham, HM era móveis. aham, E depois meu pai veio para o ramo de confecções e eu peguei dele um pouco a determinação, um pouco a disciplina dele, né? Claro, isso também aham. até por uma questão biológica, né? Digamos Sim, assim. Mas aí é aquela história. Eu sempre me propus, no tudo que eu faço, eu sempre me propus a ser uma versão melhorada. E eu acho que isso que eu tento fazer, eu tento e eu vejo que os meus filhos também estão trazendo.
buscando isso, Exato. ser uma versão melhorada. Quando você tiver os seus filhos, você vai tentar que eles sejam uma versão melhorada de você. Você vai ver. Imagino. Sem você querer, você vai estar falando isso. Você vai dizer, filho, eu fazia isso, isso, mas se você fizer isso, você vai Você você vai vai ter fazer melhor, mais vai dar mais resultado, certo. entende? Então, essa questão da versão melhorada, eu acredito que eu consegui ser, né, do Legal. meu pai, mas busquei dele a inspiração. Aham. Mas eu posso melhorar, né? Eu posso melhorar essa versão. Então, eu melhorei essa versão. Mas, mesmo com 6.3, eu tenho esse detalhe, que eu tenho, assim, uma ganância, não uma ganância por dinheiro, para lá, Aham. alto lá, não é ganância pelo dinheiro, mas eu tenho uma ganância de continuar evoluindo, Sim, entende? De continuar evoluindo. Então, eu todos os dias, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, eu termino melhor do que o dia anterior, legal. porque eu busco isso de uma forma, não é que é insano, não é algo assim que me deixa perturbado, Aham. mas eu não me conformo. Eu sou um inconformista comigo mesmo quando eu vejo que de um dia anterior eu deixei alguma lacuna, entende? Quando não há um crescimento É, é, constante. Bom, e vai ser muito importante, porque você está há 50 anos, né? E nós temos muitos jovens empreendedores, né? Hoje surgindo. Pô, eu mesmo, eu tô há 6 anos como empreendedor, é pouco tempo, por mais que hoje a internet acelera muitas excelente, coisas, mas é pouco tempo. E nós temos uma gama de clientes aqui, de pessoas que acompanham a gente, que são muito jovens empreendendo e observando isso que você está trazendo, dessa inconformidade, né? Vamos dizer assim, você passou pela vida, você conquistou, né, muita coisa. Nós vamos entrar um pouquinho agora nessa parte empresarial mesmo. Mas como que você orientaria essas pessoas que são mais novas, né? Por exemplo, hoje você é inconformado. Eu imagino que isso não é de hoje. não, Você deve ser uma pessoa que sempre foi assim, sempre fui, sempre né? fui, eu sempre fui meio obsessivo Sim, pro esporte, né, pro esporte que eu gosto demais, para nós podemos entrar nesse tema, o esporte, aliás, o esporte na minha vida ao longo toda essa trajetória, ela que fez a base, ela que me sustenta para as legal, outras coisas. Tá? O legal. esporte, isso até mesmo cientificamente é comprovado. Quem é ativo mesmo, fazendo esporte, ele acaba meio que torna. Não é que exatamente assim, mas eu creio que a pessoa fica muito criativa. E eu Legal. sou muito criativo, sou muito criativo. Eu crio coisas do nada, Consegue desenvolver. eu tenho isso. Mas Aham. também eu luto muito para não ficar parecendo que eu sou diferente porque eu tenho alguma sorte ou porque eu tenho alguma coisa. Não, Não. não, 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 É não. a busca. Eu luto isso. É porque se aquilo que eu fiz e que às vezes eu faço, é tudo pela minha busca. Isso é uma coisa personalíssima. Eu não divido isso com ninguém, né? Tipo, Sim. o Ivan faz isso porque talvez ele, né, entendeu? Alguém pode arrumar uma explicação que não tem nexo. É uma Aham. explicação porque isso é uma questão obsessiva de correr atrás. Bom, você falou, deixa eu voltar para o tema que você comentou sobre a questão dos jovens hoje. O que eu vejo, porque eu lido com isso. Vamos colocar 18 a 30, hoje, 18 a 30, essa lacuna de 12 anos aí. Eu vejo, assim, na geração de vocês, eh, exceções. Sim. Exceções. Porque assim, eu mais ou menos eu considero são cinco grandes bases para a pessoa se tornar um grande profissional. E uma delas que a geração de vocês não tem, a maioria, Sim. não estou generalizando, falando que todos. Sim. Uma delas, e talvez a principal, Aham. é a disciplina, Sim. que essa geração não tem. A falta de Certo? Então, disciplina. talvez seja algum aspecto de um novo mundo, de uma nova maneira de encarar as coisas, de, por exemplo, ter liberdade total de horário. Eu sou inconformado com o horário, eu não gosto de me submeter ao que era no passado. Tudo isso pode ser levantado. Sim. Mas a indisciplina desta geração é talvez uma das coisas que, digamos assim, pesa contra. Que isso, de repente, avançando mais 12 ou mais 20 anos, chegando nos 40, muita gente eu vejo isso Vai muito claramente. sentir o impacto. Muitos vão sentir isso, entendeu? Segundo fato, educação. A educação, essa educação de científica, educação escolar, que eu Sim. também não vejo preocupação, Aham. sabe? Não vejo preocupação. Talvez tenha preocupação
Não é nem a preocupação, mas de ir para a escola, de É, ir para um estudo, isso, mas isso. não como É aprendizado, de talvez? aprendizado, né, então eu vejo isso, eu sinto isso porque, eu atendo, né, eu E já atendo é um reflexo da falta de disciplina, talvez. então eu penso assim, que essa questão e também não é por falta de oportunidade, Sim, porque é outra coisa que eu brigo bastante, eu sou muito aham, briguento nesse aspecto. sim, Às vezes eu falo: "Ah, mas eu não tenho oportunidade". Hoje sim tem oportunidade, hoje tem demais, hoje tem sim, curso gratuito você sabe disso, sim, de tudo quanto é área. sim, Curso gratuito, curso técnico, enfim. Então hoje a fartura, hoje é uma fartura, sim, mas eu não vejo vontade dos jovens de estudarem. Eu tristemente, muitas vezes, nessa faixa de aham. idade, quando eu dou atenção, quando eu vou conversar, quando eu vou contratar, que eu vou fazer, o português, né, tem que falar sobre isso. Falta O muito. português, né, o português totalmente desconexo com um português Sim, razoável, sim, com uma fala normal, com uma fala profissional. sim, Porque nós temos que ter uma tratativa de pessoas de 18 a 30 que já estão no mercado de trabalho. Tem que estar. exatamente. Essa é a população economicamente ativa, né, Ítalo? Exato. É talvez a principal ativa, É ativa. né? Então, eu vejo gente assim com essa educação tão comprometida que coisas básicas eles têm dificuldade, muita Sim, dificuldade por coisas básicas. Perdem oportunidade de trabalho, principalmente por essas duas bases que eu falei. sim, Essa questão da disciplina, que são sim, extremamente disciplinados, e essa questão da educação, que eles deixam muito a desejar, e que isso é um preço a pagar. sim. Tem as exceções, mas não é a generalização plena. Mas sempre mais. Sim, existe uma massa que passa por essa situação. É, Isso é a é realidade. realidade. Não tem como contestar. Eu acho que é, é, Eu é vou fato, né? talvez com você está Sim, nesse eixo aqui de de idade. temporal, então você, de repente, você pode com você, Sim. se abrem mais. Sim. Não, E é muito talvez nítido, é muito importante necessitar isso, né? Porque assim, ó, as pessoas muitas vezes da minha fase de idade até me procuram nesse sentido. Pô, então, como que você faz para conseguir? É, porque concilia, querendo ou não, tem uma certa disciplina na atividade física, tem uma disciplina no trabalho, como que você concilia tudo isso, né? E eu vejo muito essa dificuldade. É uma carência, é uma né, carência. de base, eu diria base, né, dessa geração, né? Você disse que tinha 5 pontos, falando educação, Tem disciplina, educação, tem disciplina, tem comprometimento, porque hoje, né, talvez na falta tua alguma empresa, coisa. você também é empresário, então Aham, você sabe que a questão do comprometimento, às vezes, assume a postura de comprometido, sim. mas na verdade não é nesse Talvez até comprometimento. um ponto aqui, igual você disse, existe tanta oportunidade, que a pessoa sempre tem aquela impressão assim: se eu errar, se der algo errado, eu faço outra coisa. Se der algo errado, e ela nunca consegue ir bem em nada. Parece que ela nunca avança em nada, É. né? Lealdade, porque hoje isso também tá em muito falta. Aham, Talvez não é o tema. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo, já não estão mais comigo, e que foram muito leais à minha empresa, muito leais. E até mesmo a lealdade hoje está sendo contestada. Não sei se sim, você percebe. Quando tem um colaborador leal, quando tem um colaborador que ele é leal à empresa, lealdade que eu estou falando não é aquele termo pejorativo. Ah, ele é leiteiro, ele é puxa puxa-saco, isso saco, não é esse, aham. né? Mas lealdade por É coisas justo, é básicas. certo. Lealdade por coisas básicas. Ver alguém fazendo alguma coisa errada, fulano, não faça isso não. Alguma coisa assim. Aham, Não é nada, algo que é está extremado de normal, mas aham, parece-me que já se assustam com aquilo, com aham. essa pessoa que às vezes tem uma lealdade, né? Então, e tudo isso juntado, a determinação dessa pessoa, você nota que ela não tem determinação de terminar tarefas. Sim, Ela sempre vai até uma fase, e eu tenho certeza que você já conviveu com isso. E alguém já diz assim para alguém, olha, depois checa aquele trabalho daquela pessoa que ela tem que terminar até aqui. Mas como você já teve algumas experiências que você sabe que ela não chega.
sem a Precisa estar intervenção de alguém. complementando. Então, isso é uma falta de determinação, de Sim. dizer, eu vou pegar essa tarefa, eu vou terminar. Não importa, custe o Você que custar, eu entende? vou resolver isso aqui. Determinação, lealdade, são princípios, né? Sim. Essa questão da lealdade eu considero muito. Então, são questões assim que eu Então, vejo que. vamos recapitular. São 5 dicas. Ó, Gabriel, você também está É, nessa fase, hein? é, Escuta aí. São 5 dicas para quem está nessa fase e é lealdade, jovem. Vamos lá. determinação, disciplina, comprometimento e a. Agora E a me deu. educação? Hã? Educação? Não, não é É que você, educação. que você fugiu da ordem, eu me É perdi da também. ordem, eu fugi da ordem. Mas é a disciplina. Vamos lá. Disciplina em primeiro lugar. Disciplina, Disciplina é tudo. Né? era Lealdade, educação. determinação, lealdade e comprometimento. Certo, É. perfeito. Então, Então, são dicas importantíssimas para quem importantíssimo. está nessa Isso, na fase. verdade, não deveria ser, não estamos falando aqui, de repente, nossa conversa, que isso é para 18 a 30. Não, Não, isso está em é para a todo vida. mundo. Isso está em todo mundo. Isso é para a Pode estar em sua qualquer vida. um. Né? Eu tenho Exato. muitas pessoas que tiveram outras dificuldades, Ítalo, comigo, outras dificuldades, muitas dificuldades, Aham, essa intelectual, essa de formação, aham. formação básica, assim, muito, muito comprometida. Mas venceram comigo, foram vencedores comigo. Sabe por quê? Muito forte na disciplina e na lealdade, principalmente. Esses dois quesitos, lealdade e disciplina. Sabia que não estava pronto, tinha suas dificuldades, mas persistia. Persistiram. Persistia. Então, Isso é muito importante. comprometimento. Então, né, mas eu acho que o pilar que sustenta. Se eu tiver que optar por uma, Ivan, você quer Aham. um para a tua vida, que é o que sempre me norteou. A disciplina. Sem É. disciplina, você não consegue nada. Eu Ivan, penso. e eu quero até entrar nesse ponto, porque você é uma pessoa muito disciplinada. Sou. Inclusive, o Ivan, ele me cobrava, ele já me cobrou muito da disciplina na parte física. Não sei se o Ivan vai É. lembrar disso, já me pegou muito no meu pé. E o Ivan é uma pessoa muito disciplinada, eu admiro isso, de verdade. E como que você aconselha as pessoas a melhorarem a sua disciplina? O que é que você faz que te ajuda a ser melhor na sua disciplina? Igual você disse, não existe receita do bolo. Não. Não existe assim, ó, eu faço assim, faz assim, 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 que É. vai resolver. Mas o que que você acha que te ajuda a se manter constante na disciplina? Bom, é o seguinte, é outra coisa que, digamos assim, não dá para, digamos assim, a minha experiência vai ser igual para todo mundo, Sim. porque não é assim. Mas eu sempre assim, eu já nos primeiros anos de vida lá, né, digamos, anos de vida, no modo de dizer, para 9 para 10 anos. Então, eu já comecei a amar o esporte. Eu já com 9, 10 anos, eu tinha muita energia, então comecei a amar o esporte. Então, comecei no futebol. Comecei no Certo. futebol, e eu era muito obsessivo. Eu já sempre fui, vê que a obsessão já me vem de berço. Aham. Eu sempre tentava melhorar. Eu sempre tentei melhorar o que eu fazia. Então, se eu gostava de futebol, eu sempre treinava mais do que os demais. Eu sempre treinava mais do que os demais em todos os aspectos. Se eu era para a preparação física, eu não disputava com os demais. Mas eu sempre procurava fazer mais do que os demais, não por competir com eles. Mas para ser melhor. Mas para ser melhor. Então, eu sempre tentei ser melhor. Então, até os 25 anos, nessa fase de futebol, eu consegui expor, né, bastante, assim, sendo disciplinado dessa forma, eu consegui obter os resultados que eu tive no futebol. Aham. Eu consegui os resultados que para aquela época, eu consegui. Então, sempre fui muito destacado, isso e tal, sempre conquistei pela minha dedicação, Depois, com 27 anos, olha, surgiu um fato novo. Com 27, a sua idade, com 27 anos, me foi apresentado o karatê, uma arte milenar. Eu comecei a fazer aquilo com 27 anos. E fui treinando. Com 34, eu consegui a faixa preta. Fui em Curitiba, consegui faixa preta. Mas também nesses 7 anos, até chegar nos 34, eu também, eu continuei esse destaque. Eu sempre treinava mais do que os demais. Sempre treinei mais do que os demais. Mas nunca para disputar com eles, lembrando. Eles iam embora, eu chegava mais cedo, treinava já. Quando eles chegavam, eu já estava fazendo movimentos. Depois que terminava no final, eu às vezes ficava fazendo algum movimento, e isso sozinho. Então, consegui também ir super bem. Aí dei aula até os 43, já dava aula, dei aula até os 43 anos, treinando até os Aula 43 de anos. karatê. 3 anos, isso, até os 43 treinando. Mas eu sempre também, além de tudo isso, corredor de rua. Sempre Sempre fui gostou, corredor né? de rua. Sempre corredor de rua, pedestrianismo entrou na minha veia. E comecei pedestrianista com 57 anos, com 5,7.
completei aquilo que para o pedestrianista ele tem que fazer na vida. Não tem aquele negócio. Aham. Quando É você o, faz é alguma o coisa, você tem que Lattes. fazer aquilo na vida. Senão você Aham. não é. Eu corri uma maratona. Corri em Foz do Legal. Iguaçu, 42 quilômetros. 42 42 quilômetros. quilômetros. Hã? 42. Você tinha 42 quantos quilômetros. anos nessa época? 57. 57. 57. Então, olha só, não tem É. desculpa, né? Não. Para quem é mais jovem, para quem É. é meia idade, É. dá para chegar. Dá para chegar. Com 57 corri. E o ano passado, com 62 anos, foi o ano que eu mais corri na minha vida. Cara. Ô, Ivan, mas aí alguém está perguntando, eu estou fazendo a pergunta para quem vai ver o vídeo. Sim, sim. Ivan, mas como que você correu mais com 62, sendo que quando você tinha 30, você tinha metade da idade, você estava na flor da idade, e você não correu mais do que com 30 anos, e você vem me falar que você correu mais com 62? Eu corri mais com 62. Por que eu falo? Porque a cada corrida minha, eu vou somando ao longo do ano. Aham. Ao longo do ano. E o ano passado, até o dia 18 de dezembro, eu corri 1.700 quilômetros no ano de 2022. Sim. Ano passado, no ano de 2021, eu tinha corrido 1.600 quilômetros, deu 100 quilômetros a mais. Só que aconteceu um fato no dia 18 de dezembro. Depois de todos esses anos nunca tendo problema físico, me deu um problema no menisco. Parei, tive que fazer uma cirurgia, fiz uma cirurgia no dia 11 de fevereiro agora, de 23, e agora já voltei a correr de novo. Entende? Já Sim. voltei a correr de novo. Já estou correndo, já estou subindo na prateleira, Legal. sabe? O sarrafo Aham. na corrida. Então, daqui a pouco eu vou me desafiar de novo. Pô. E vou dizer, Ivan, agora mesmo depois do menisco, nós vamos tentar superar esses 1.700 quilômetros com a idade avançando. Então, é assim. Então, não tem receita, só que é aquela questão. Você tem que transcender. Não tem negócio da transcendência? Sim. Aí é um outro aspecto, que entra no aspecto saúde. Sim. Saúde. Sem saúde, você não consegue. Ivan, o que é saúde? Saúde, em primeiro lugar, é alimentação. Sim. É uma conversa para um dia a gente falar sobre Só isso. sobre isso. Não, mas é um tema Mas é que eu alimentação. amo e eu acho muito importante. Eu tenho uma lição, o Ivan talvez não vai lembrar disso. Escuta essa, Gabriel, que é legal, você vai gostar. Uma vez eu e o Ivan estava numa cidade vizinha, nós fomos fazer uma análise numa loja sua e nós fomos almoçar junto. E eu lembro que eu fiquei com tanta vergonha, porque nós fomos almoçar. E o Ivan pegou ali o Eu não prato lembro, hein? dele. O Vitor vai Você não lembrar. lembra? Eu Você não não lembro. lembra? Eu lembro disso. É. Olha lá. Ele pegou um prato todo regradinho, né, na alimentação certa, balanceada, e na época eu ainda não levava a alimentação muito a sério. Eu era bem solto nisso. Cara, a hora que eu vi, né, eu peguei, fiz meu prato lá. A hora Como é que é eu o vi, prato do pedreiro? exatamente, o prato. O Vixe, prato do pedreiro pedreiro. fica pouco perto daquilo lá. Boa, brincando com os pedreiros aí que vão assistir o nosso vídeo, nosso podcast, porque eles têm que comer mesmo, né? Exatamente, Então, tá. batido, né? É. E quando eu vi o prato dele, eu fiquei envergonhado. Falei, cara, Puxa vida, eu que não sabia. vergonha. Se eu soubesse, eu não tinha feito isso com Né? você, cara. Não, mas por quê? Vergonha em É. que sentido, Ivan? Vergonha no sentido assim, eu preciso ser melhor. Aquilo foi um motivador. É motivador. Vergonha no sentido assim, eu preciso melhorar. É. E realmente, hoje eu sou uma pessoa, né, muito melhor nisso, né, nesse sentido, porque é igual você disse, cara, muda a nossa realidade. Muda. Uma alimentação Muda. mal feita acaba com o nosso dia. É. Acaba com o nosso dia. Eu Né? faz 30 e faz, faz 33 anos, foi em 89, está fazendo 34 anos que eu não tomo cerveja, fazem 31, 32 anos que eu não como carne. Então tem Carne vermelha. carne vermelha, Só carne já branca. refrigerante, mais de 30, enfim. Olha só, Então uma alimentação bem regrada, bem. Cara, e faz diferença, é nítido isso. Eu não consigo imaginar uma pessoa chegando nos 60 anos, não fazendo tudo que consegue, você faz, não se não consegue, fosse não assim. chega. Não Não chega. tem como. Porque as pessoas que têm 60 anos que eu conheço hoje, assim, de cada 100, 95, a pessoa está com um problema sério de saúde, é triglicérides, é colesterol, é problema de coluna, é problema de não sei o quê, está fazendo tratamento não sei das quantas, não tem. É Nos absurdo. 60, só alimentação desregrada, com 60 anos, qualquer pessoa que você conhece
ela tem problema de saúde. Só o fato Pode, da alimentação. pode, Não, se e for ele, familiar, porque tem problema eu de tiro um saúde. exemplo, né? Eu sempre tive muita dificuldade com o peso, muita dificuldade. Depois que a academia entrou de vez na minha vida, ao menos eu melhorei isso porque eu troquei massa gorda por massa magra. É. Mas o peso, né? O peso balança sempre foi muito difícil para mim. E olha só para você ver. Sempre, às vezes que eu consegui melhor resultado, às vezes, não era às vezes que eu treinava mais, era às vezes que eu melhorava a alimentação. Por quê? O treino chega um ponto que você não tem mais o que fazer, né? Eu treino hoje, uma média de 1h30, 1h40 por dia, e é treino intenso. Agora você não aguenta mais erguer peso, chega uma hora que você tem limites, né? Limites físicos. E a alimentação é o que vai fazer você evoluir. Depois que terminar o nosso pod, né, o nosso pod aqui, para nós voltarmos para o tema, eu vou te lançar um desafio depois aqui. Olha só, Já que essa eu você quero falou, ver. eu vou te lançar um desafio, vamos ver se não vamos perder esse peso aí. Vamos para cima, vamos É, lá. vamos lá. Ivan, assim, né? Então a gente falou aqui um pouquinho, dicas para quem é jovem, quer empreender, né? Mas eu queria agora entender um pouquinho assim de como foi um pouco da sua trajetória empreendendo, pô. Você tem lojas na região, lojas aqui no município, já lidou com grandes redes, lidar com grandes redes, né? Eu imagino que isso também é diferente. E assim, um ponto, né, assim, para quem está nos ouvindo, nós estamos falando de um empreendedor e de muito tempo sempre é destaque. Né? Você é uma pessoa que se destaca, né? Por onde você passa, em tudo que você faz, talvez por essa obsessão, pela Tudo isso disciplina, né? somado. Esse contexto, É. mas uma pessoa que sempre teve uma visão muito aberta para marketing, para desenvolvimento, né? Eu queria entender um pouquinho de como você conseguiu ter essa mente aberta, porque eu vou pegar, você está empreendendo mesmo, com negócios próprios Negócios próprios desde 2001. desde Não, não, 2000, não, 1991, perdão. 1991. 91, Então vamos pegar é. dessa fatia. Eu me lembro, eu era criança, eu me lembro dos slogans Slogan, das sim. músicas É. das empresas do Ivan, eh, sempre muito marcantes, né? Eu lembro quando vinha tem uma rede que você tem loja e eles vinham na cidade com os bonecos da rede, É. passeava na cidade. Isso eu nunca me esqueço, eu era criança, 2002, 2001. Eh, Ivan, e assim, não era todo empreendedor que pensava daquele jeito já naquela época, assim como Não, não é hoje não é ainda, hoje ainda. É. né? Mas naquela época era muito pior, Pior, é. né? O que foi a virada de chave para você entender que você precisava melhorar marketing, imagem do seu negócio para realmente destacar as suas empresas? Olha, concorrência. Concorrência, ela faz a gente acordar mais cedo, a tal da Certo. concorrência. O que que acontece? Em todo o mercado de todas as áreas, o Ítalo, tem assim, um termo que a gente usa assim no mundo nosso, Aham. às vezes até com um concorrente meu, a gente nós conversando, porque assim, ó, quando você abre as portas, né, você tem o escritório, outros escritórios na cidade, quando você abre a porta, quer queira, quer não, você quer ter preferência. Todo Sim. mundo quer ter preferência. O escritório de advocacia, o dentista, enfim, Quer se todos querem destacar. ter, todos querem ser preferido. Aham, E eu faço da minha vida ser preferido. aham. Então, eu sempre tento ter a preferência. Eu quero ser preferido. Eu quero Sim, que a minha empresa seja preferida. E como é que eu sei? Como é que eu entendi isso lá atrás? Esse marketing raiz lá atrás. sim, Eu sou do tempo do marketing viral, marketing de guerrilha, que nem existe mais. sim. Depois eu explico um pouco. Marketing de guerrilha, marketing viral. Então, essas coisas eu já faço lá quando na nossa região, talvez aí, ninguém fazia isso ainda, eu já comecei a fazer. E a virada da chave para mim foi no ano 2000. A virada na chave. Por quê? Porque eu tive uma experiência na UEM que naquele ano nós fomos agraciados, o MBA 5 da UEM, no ano 2000. O Certo, que aconteceu nesse 2000, Ivan, que virou tua chave? Nós tivemos um intercâmbio em 3 empresas nos Estados Unidos. 3 empresas lá. certo. Uma fabricante de caça-níqueis, uma fábrica de roupa, que inclusive essa fábrica de roupa ela existe até hoje, é Patagônia, que é roupa para o frio, roupa para Legal. o frio de neve. Aham, Patagônia, e uma outra empresa de chips, esses chips de comer. É aham, uma chips aí, aham. esse Esse alimento, tipo né? de São 3 empresas.
E lá, no berço da administração, né, que os Estados Unidos é o berço da administração, eu vi o quanto que eles usavam o marketing para divulgar o produto deles. Eu vi os processos de divulgação do marketing. E eu vi o quanto que eles investiam pesado em divulgar. Sim. Como que é divulgar mesmo, sabe? Aham. Colocar o produto deles como um produto diferente. Então eu voltei de lá com esse negócio na cabeça. E em 2001 veio a loja para mim, a Imperador, né? Era rei do pano móveis, Aham. antigamente, veio a Imperador. Aí eu vim com tudo. Aí eu tava com sangue nos olhos, vamos dizer assim. Você chegou cheio Cheguei ali. cheio com o tanque cheio. Aí eu já fiz o jingle da loja, eu escrevi o jingle, só não cantei, mas eu fiz o jingle. A logomarca, o slogan, eu já criei N slogan depois disso, enfim. E campanhas que eu inventei, campanhas que eu invento e não invento nada, hoje mesmo já inventei. Então, vamos dizer assim, esse costume, ele já tornou igual qualquer outra pessoa com algum outro costume. Sim. Então, eu tenho o costume. Então, eu já levanto, se eu estou tomando café, se eu estou no banho, se eu estou correndo, sempre eu tenho inspiração. Esse é um lance. Eu tenho muita inspiração. Então, a inspiração vem com força e aí eu vou produzindo, sabe? Sim. Vou produzindo em série. E de lá para cá, como eu falei, só uma questão que é importante, essa questão do concorrente. Então, o concorrente, quando você está numa cidade igual eu atuo aqui, eu tenho Cianorte, tinha Paranavaí, cheguei a ter 6 lojas, agora nós temos 4. Porque é como eu expliquei um pouco antes da abertura, eu sou um empresário e um empreendedor e um gestor, juntando tudo, e líder. Mas eu, sobretudo, eu sou operação. Você gosta Eu de estar estou na lá na linha operação. de frente. Tanto é que você viu lá, eu já coloquei na porta da minha loja o meu totem. Tem o Sim. meu totem na porta. Ivan, esse totem foi você que inventou? Não, isso não é invenção minha. Isso é cópia. Aham. Isso é cópia, isso é plágio. Estou copiando alguém que já fez. Mas é uma cópia boa. Por que é uma cópia boa? Porque se eu tenho 63 anos e eu mandei fazer um totem meu para me colocar na porta da minha loja, eu tenho que confiar que essa pessoa realmente representa aquilo. Exatamente. Porque se você tiver medo de colocar um totem seu na porta do seu escritório, não posso pôr não, então não vai Isso pôr eu eu não. não posso me Então, expor, então, né? você tem medo, você Você tem não confia receio, no você que não você confia faz. no seu negócio, você não confia na sua pessoa. Então, eu acho que a imagem, a nossa imagem, ela tem que estar associada ao que você faz. Sim. E com isso também, é um outro tema, que também não é presunção, mas eu tenho que dizer isso. Não é? O concorrente, ele fala assim, cara, ali não dá. Ali o negócio é diferente. Então, Aham. ali não dá para chegar aqui em Itapejara e tomar conta, porque Aham. não toma. Porque ele sabe que aqui em Itapejara tem Existe alguém existe batalhando ali. alguém que não vai deixar isso acontecer. Sim. Então, o concorrente ele tem que saber disso. E esse vídeo vai viralizar por aí. Né? Então, ele tem que entender que na cidade aqui não é assim. Vai Aham. chegando aqui, vai colocando loja Sim. e o cara vai ficar escondidinho, não, porque o cara não se esconde. Aham. Então, a gente tem uma biografia aí forte e Sim. com conhecimento de causa. Sim. Então, Não é algo é, assim, não é algo é, eu diria no é. termo no coronelismo, né? É algo Não, com base naquilo que não você é isso. sabe que você Não, faz. eu tô me baseando naquilo que eu sei fazer. E Exatamente. se eu tiver que fazer, se eu sei fazer uma coisa só, eu sei fazer varejo. Sim. Por quê? Porque foram muitos anos de luta, muitos anos de batalha, muitos anos de conhecimento e muitos anos de insatisfação ainda, que eu tenho muito Sim. a buscar. Então, eles estão encontrando, quem vem para a cidade montar uma loja de imóveis, ele tem que saber que ele vai encontrar essa pessoa. E essa Sim. pessoa é obsessiva. E Sim. aí não dá, porque. Aham. Né? Não, estou falando isso porque existem outros Sim. setores, de outros tipos de Que negócio, passa por em que o isso. grande chega aqui e simplesmente toma conta da cidade e aquele empreendedor que se recolhe e fica Ele quietinho lá dentro, aceita. ele, né, dobra a cabecinha do lado e diz assim, seja o que Deus quiser, digamos, né, usando uma Aham. terminologia. Sim. Né, e não vai ser nada, né? Enfim, Sim. então eu acho que, né, a gente varejo, a coisa é séria. Vamos dizer assim, você não aceita, não se conforma com essa realidade Não, e não, você quer a transformação. Eu não. acho super válido. É, E óbvio que também, até uma pergunta que eu quero te fazer, é. ser assim, né, ter essa coragem, principalmente lá atrás, né, mas ao longo dessa jornada, fez você passar por riscos. Sim, sim. Por riscos. Tenho certeza que deve ter tido dia que você foi tomar uma decisão e pensou, opa, mas isso aqui vai me expor.
isso vai trazer risco, né? Como que você lidou tão bem com isso? Tem, Você tem a tem palavra. facilidade em lidar com risco, assumir risco? Tem Como a que é? palavra a palavrinha do meio, né? A pessoa ser Aham. conservadora. Ah, o cara é conservador, o Sim, cara não é audacioso, ou ele não é impetuoso, falta para ele a coragem. Porque eu acho que eu nunca me vi assim, Ítalo, sinceramente, aham, nesses anos todos, eu nunca me vi assim em nenhuma situação perigosa. Numa situação assim que eu falo, Ivan, ali você vai, cuidado aí, você vai, né, vai se dar mal. Não, porque eu sempre fui eu nunca fui conservador. Essa palavra sim, nunca me acompanhou. Mas eu sobretudo, eu sempre, para dar o passo, eu sempre também fazia um certo cálculo. aham, Porque existe uma palavrinha nossa, que talvez você é muito jovem, não tenha ouvido falar, mas quem está assistindo, existe o tal do peitudo. Existe aquele sim, cara que é peitudo. Ah, vamos abrir a loja lá não sei aonde, lá não sei aonde, vamos lá abrir lá, vamos lá. E não é assim, né? Porque muitas vezes, não é uma questão que o mercado lá é ruim. A questão trata-se de administrar, fazer gestão, preparar pessoas. sim, Então, se você tem uma distância de 2.000 quilômetros, de 1.500 quilômetros, de não sei quantos mil quilômetros, daquela distância, a sua cultura, a cultura organizacional, dificilmente chega lá. sim, Eu tive uma experiência com Paranavaí, que é 150 quilômetros daqui. aham, Eu não consegui implantar a cultura organização da minha empresa lá. Não consegui. Eu fiz N tentativas, eu tentei vários modos de fazer isso. Eu não consegui introduzir a célula da minha cultura de trabalho naquela loja. E sim. ela não conseguiu andar 150 quilômetros. Então, muitos audaciosos, porque também existe isso também. Mas, Ivan, mas existe um audacioso ali em tal lugar que deu certo. Deu. É um em 1 milhão. Sim. É um em 500 mil. E se a pessoa não conseguir gerir aquilo, não Não tiver tem como, gestão? não tem como crescer. Sim, Então, eu acho que crescimento, você já ouviu falar isso, que o sim, crescimento dói, né? sim, Você está muito. passando por isso aqui, Sim, porque o crescimento dói. O sim, crescimento gera consequência, sim. né? São A muitas. gente só pensa no lucro, Sim, em números e tal, mas gera consequência. sim, E a consequência psicológica, ela muitas vezes ela te tira um pouco do centro, sim, né? Porque ela mexe com. Então eu sou daquele sistema em que você não pode ser conservador nunca, sim. mas é um passo de cada vez para Digamos, você. riscos calculados. É a tal da consistência. Sim, É melhor crescer com consistência sim. do que você querer ser muito audacioso para mostrar alguma coisa Sim. que você é mais Ah, audacioso eu, que o eu outro. fiz melhor, eu faço Entendeu? melhor. Que aí você lá na frente você vai ver as consequências da sua decisão, Sim, né? porque realmente, eu penso assim, né? Em negócios, não tem o que fazer, ou vai dar certo ou vai dar errado. É, Ah, então, mas e se eu ficar aqui no meio, né? Não existe meio. Se você não está crescendo, é, você está morrendo. Alguma coisa, né? Então, assim, é muito importante. Quando você diz até, Ivan, é muito importante, né? Você citou esse caso, eu ia te perguntar até algum caso de insucesso de negócios. Tem diferença, né? Porque assim, pô, tentei isso e não deu certo. Você até trouxe esse exemplo aqui dessa loja que é, você acabou não tendo, é. né? E você enxerga algum fator que foi determinante para isso dar errado? Por exemplo, Ítalo, se eu tivesse feito tal coisa, ou se eu soubesse algo que hoje eu sei, teria sido diferente. Ou você acha que era um conjunto mesmo que dificultou a sua realidade? Não, não nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de erro que eu tenha. Aham, Não tem nenhum tipo de erro, porque eu me aham, dediquei, eu fui intenso, aham, eu preparei pessoas, é que a operação não funcionou. aham, A operação não funcionou. sim, Não consegui fazer a operação funcionar, certo? sim. Talvez até pela, talvez até pela cidade, talvez até pela localidade, não sei, alguma Talvez coisa a assim. cultura fique um Mas pouco diferente. nenhum tipo de pensamento de que, olha, ali eu deixei a desejar, eu deveria. Não, não, não. Eu fiz muitas tentativas de toda ordem, trocar pessoas, e, enfim, né, então Não, ali não foi, não teve, não, nunca vou deixar aquilo como um insucesso. entendo. Na verdade, eu não tive prejuízo, tá? Sim, Não tive prejuízo nenhum, não perdi, sim. aspas, Aham. olhando pelo valor, Pelo se dinheiro. pelo dinheiro. Não Aham, perdi dinheiro lá. Não perdi dinheiro não. Só que eu acho, eu assim, eu queria que fosse ela diferente, fosse outra ficasse história. sólida. Sim,
mas tranquilo, sem Aham. nenhum Ó, tipo de e problema. aqui, desse papo, eu tiro até um resumo muito importante. Para mim ter uma empresa boa, uma empresa firme, sólida, preciso ter uma operação muito forte, uma operação que resolva aquilo que ela é proposta, no seu caso é o varejo, né? Então ela tem que ser boa naquilo que ela se propõe. No meu caso aqui é a contabilidade, ela tem que ser boa na contabilidade, não tem Sim, como eu não ser bom naquilo que a gente se propõe. E nos outros negócios aqui do grupo a mesma coisa. Eu tenho que ter uma força de gestão, e aqui gestão a gente pode falar de gestão financeira, gestão de pessoas, treinamento, cultura, enfim, uma força de gestão muito boa e uma força de marketing e vendas é indispensável também. Eu acho que se as empresas tiverem isso daqui, eu acrescentaria mais uma coisa: processo. Né? Porque tudo é processo. tudo Você tem lá o processo. jeito que você Sim, desenvolve, a sim, forma, por que que dá certo daquele jeito? Talvez tenha um ponto, né? Talvez você não consiga, igual você disse, não conseguiu implantar a operação, porque o processo lá não não conseguiu ser conseguiu. igual, né? Então, se a empresa enxergar esses 4 pilares, né, como foco, como algo a ser a todo tempo melhorado. Ah, mas já tá bom. Não, nunca tá bom. É igual você disse, essa insatisfação não é algo assim de não valorizar aquilo que fizemos até aqui. A cada mês, a cada meta batida, a gente está feliz que alcançamos um novo estágio. Mas, no outro dia, eu acordo sabendo que eu preciso fazer de novo. No dia eu preciso fazer mais. Eu preciso evoluir. Né? Então, acho que esses pilares são muito importantes. Eu acho que foi um resumo que eu fui fazendo daquilo que você trouxe nesse Sim, estágio aqui para sim. nós. É importante ouvir quando você diz assim, de não ter arrependimento, arrependimento assim, porque também é muito importante. Isso só é possível, irmão, porque você cercou daquilo que você poderia fazer, igual você falou. O que eu tinha para fazer, eu fiz. Sim. Né? Talvez o arrependimento ele pode bater a porta quando o empreendedor não cuida disso. Né? Ele não se atentou, pô, ele foi indisciplinado, ele estourou o dinheiro da empresa em outras coisas, Isso, ele isso. não deu atenção e treinou o É, time, né? exato. Gastou Entendeu? dinheiro, usou dinheiro particular. Então, Exatamente. para a gente voltar, para a gente Sim, dar sequência nos temas, mas deixa rapidinho aqui. sim, Eu aproveito uma experiência que eu observei de vocês. sim, Quando vocês já começaram, vocês também sim. fizeram Uma transformação, Não, não, uma não. virada. Vocês fizeram uma tentativa em Sim, Paranavaí. sim, Foi ou não tivemos foi? essa mesma Não foi? situação. Então, mas é isso que eu estou falando. Então, o ímpeto de você, dos seus sócios e jovens, igual eu falei, conservador nunca. Sim, Só que vocês viram que já no começo vocês foram sim, impetuosos. sim, Vocês já falaram, já viram o negócio, falando, não, vamos lá, vamos botar lá, né? Não sim. estou dizendo exatamente Não, foi assim. Mas o mas ímpeto do jovem é de maior, né? De sim, querer. aham, Então vocês viram que, pá, vocês, pum, foram, mas falaram assim, puxa vida, eu tinha que ter pensado melhor. Vamos dizer assim, aham, né? Pode sim, ser, até que não, sim, mas por quê? Porque é razoável isso. Por isso que eu estou sim, dizendo, às vezes, quando a gente fala empreendedor e empreendedorismo, o sistema empreendedorismo sim, geral, e o empreendedor, então, muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é comparativo, né? Vamos aham, falar comparação. Ah, mas o Ivan tinha 6 lojas, agora ele está com 4. Fulano tinha uma no mesmo tempo que era, agora ele tem 18, por exemplo. Eu tenho 20, não sei. Você entendeu? Então, às vezes tem que ver como é que está essas 20. Como sim, que está 20? Né? Porque assim, hoje ser impetuoso e atirado, né? sim. Se eu quiser hoje ser atirado e fazer a multiplicação de loja, eu vou fazer. Mas só que no mercado, Tem que entender no, se faz sentido isso, né? isso, e no mercado hoje, depois nós vamos terminar, talvez em algum tempo chegando lá, do jeito que eu vejo, igual você falou de tendência, que nós vamos falar um pouquinho depois, no meu ramo, hoje o cara que faz isso é a mesma coisa dele pegar uma arma com uma bala no tambor, virar para ele e ficar fazendo Roleta roleta russa. russa, né? Uma Vai, hora vai acertar. vai levar a bala, vai sair na cabeça dele, Cara, Ivan, né? é bem importante, né? Eu acho que eu nunca contei isso em nenhum podcast, né? A trajetória da Primor, ela passou por isso. A Primor chegou a ter 4 escritórios físicos, né? Ao longo de 6 anos, É, 6 para 7 anos. Hoje nós temos um só. Foi, deu tudo errado? Não, não é. Mas nós começamos a enxergar enxergar. outras Muito. possibilidades que faziam muito mais Fazia muito sentido. mais do que aquilo. Exatamente. É o tal do E fazer mais por menos. exatamente. E nós somos, sei lá, talvez tentando fazer aqui uma conta básica, nós devemos ser pelo menos umas 10 vezes maiores hoje do que Sim, com 4 unidades. sim, Né? sim. Então, o empreendedor, ele tem que, eu diria que ele Isso.
tem que saber a hora de tomar atitude Eu e a hora potencializo de as minhas voltar 4. atrás também. Eu Exatamente, potencializo as 4, exatamente. né. Então, assim, isso é muito importante. Às vezes, é igual você disse, o empreendedor, no ímpeto de crescer, ele faz um crescimento por crescer, crescer É, por crescer, é. olhando, né, até para o número, olhando só para faturamento, talvez. Né? Conheço diversos empreendedores que olharam só para faturamento e deu errado, porque não é só faturamento, eu tenho que olhar minha margem de retorno, eu tenho que olhar meu lucro, eu tenho que É, olhar se a minha cultura dentro da empresa é consistente, se daqui a pouco eu não estou perdendo meu time. é, Contexto que é muito contexto. importante dentro desse cenário. E daí, até entrando, né, nessa, hoje vamos falar de tendências aqui um pouco, porque assim, Ivan, é igual eu disse, o contexto da Primor se modificou a partir da tecnologia, foi muita. A nossa transformação ela é muito grande a partir da tecnologia, né? E hoje, na sua área, você é do varejo, varejo convencional. Gente, quem é de Itapejara e região, eu recomendo fazer uma visita para o Ivan, porque esse cara tá lá, né, o tempo todo, Tô lá, atendendo, ele tô gosta lá. mesmo de estar ali. Né? Prancheta na mão. Esse é o Exatamente, meu jeito. Aquela prancheta na mão. Estou sempre com a minha pranchetinha na mão. exatamente. É, E, adotei. e assim, Ivan, nós vimos, né, nos últimos anos uma crescente muito grande, né, da venda online, nos segmentos do Sim, varejo, sim. né? eh, nas suas empresas, eu acho que pouco adentrou esse cenário, mas, por exemplo, nos últimos meses, últimos anos, aí tínhamos até as compras internacionais muito em alta, agora, né, taxação, algumas coisas que mudam um pouco esse cenário, mas assim, o que você enxerga em lidar com essas mudanças, né, de tendência no mercado do varejo? Né? Olha, O que você enxerga disso tudo? essa é a pergunta boa. Essa pergunta eu estava esperando já. Essa é a cereja do bolo. Porque, veja bem, eu tenho, igual eu falei, essa questão de meio obsessiva minha, eu leio muito, eu vejo vídeos, eu vejo matérias, eu linko Eu imagino que você estuda demais. eu linko isso, eu fico fazendo link de uma coisa com outra, de temas. E tive agora uma experiência lá em Foz do Iguaçu, esse evento que vou até falar, a Gazin, né, promoveu, Aham, que foram 16 palestras. legal. E aí eles escolheram lá a dedo, né, 16, né, digamos assim, 16 pessoas que têm um- estão mais antenados, estão Aham. mais, são conhecedores de tendência, conhecedores de mercado, conhecedores de que rumo vai tomar o varejo. Bom, eu assisti, ouvi as 16 palestras. E qual foi a conclusão minha após as 16 palestras? Você tem uma noção para dar uma ideia, não? Qual foi a minha Não, conclusão? não tenho, quero Não ouvir. teve conclusão. Simplesmente, sabe o que eu digo? Ah, Talvez até um deles ouça. Eles não sabem absolutamente nada, igual eu também não sei. Eu também não sei. mas havia ali um Então, falou, falou o e não que chamou acontece? atenção. Eles falaram, falaram e não disseram nada. Nada. Por quê? Por que não disseram nada? Porque é o seguinte: um falou que você tem que ter IA, a inteligência artificial, o outro fala que você tem que ter experiência para o cliente, que você tem que oferecer experiência para o cliente, porque o cliente tem que chegar lá e experimentar, tal. Tudo bem, mas isso aí eu já sei. Isso aí já faz 15 anos que eu sabe, Sim, já tô, perdi os cabelos por isso. Então, na verdade, tudo é mais do mesmo. Na verdade, ninguém sabe o que é que vai acontecer com o varejo de rua. sim, Ivan, mas é só o varejo de rua? E o varejo eletrônico, alguém sabe? Também não. bem não. Por que que não sabe? Eu vou contar as experiências Sim. que eu tenho. Na pandemia, o negócio me pegou, eu falei, me desesperei, não é que desesperei, eu falei, agora eu tenho que Alguma vender, coisa eu tenho que eu tenho, fazer. eu tenho que ir para o marketplace. Vamos para o marketplace, que todo mundo começou para o marketplace, eu acabei entrando lá também. Resumindo, eu fiquei lá 1 ano no marketplace, vendi uma peça, um produto, vendi um produto, e ranquei tudo que lá do negócio, falei, para com isso aí, tô fora de marketplace, não tenho site. Mas vamos, como é que não tem site? Não, eu vou para o Instagram, vou usar a moda. Eu tenho Instagram da empresa, tenho Facebook da empresa, o WhatsApp com muita força ainda estamos conseguindo, porque eu também não sei até onde vai, estamos conseguindo operar bem. E sempre colocando aquilo que eu considero a maior força da minha empresa, que é o atendimento diferenciado. É um atendimento consistente. Eu qualifico a minha equipe para isso. Bom, Ivan, mas isso não é o fator preponderante quando se compara com preço. Quando você consegue achatar essa margem
10%, 12%, 15% em imóveis, você divide e ganha. Muitas vezes nas divisões você ganha. Aham. Porque você tem físico. E se ele arriscar comprar um móvel pela internet e vier, ele É um pode. mercado bem detalhado. Ele pode vir uma lateral quebrada e aí ele vai se insurgir, aí ele vai ver a dificuldade e ele não vai conseguir. Então, existem algumas coisas no meu nicho que eu ainda consigo Sobressair. fazer sobressair. Mas, Ivan, futuro, Ivan, tendência, Ítalo, não sei. Quem sentar aqui de varejo jamais vai saber. Sim. Porque tudo que ele fala aqui, que ele fala, ó, daqui a 5 anos vai acontecer tal coisa, ele É tá, uma ele tá, suposição. ele tá viajando na maionese, porque ele não sabe. Então, só para terminar. Aí, Depois agora, eu quero fazer uma provocação nesse isso, sentido. essa provocaçãozinha eu já vou jogar num segundo momento aqui. Nós estamos vendo, né, vamos citar Americanas, gigantérrima era, né, que diluiu. Nós estamos vendo ainda, também não sei até que ponto, também não sei como que está, porque vem vindo no vermelho já aí, a Magazine Luiza e outras grandes aí que tá tudo meio camuflado, Uhum. certo? Ou seja, uma empresa de 1 bilhão de reais para você é grande ou não? De 1 bilhão, de 1 bi. Ela é grande na internet? Na internet, para nível Brasil, talvez seja. Talvez seja, Talvez né? seja. Isso. Mas para nossa realidade. Você sabe quanto que é o faturamento Sim. da Gazin, que eu vi lá Sim. para 2023? 23? 8 bi. 8 bi. É grande ou não? Sim. É grande, não é? É grande. 8 bi é grande. Sim. Então, aí até lá mesmo foi falado. Se a Amazon, se o CAD permitisse, a Amazon, ela compraria todos eles junto, ao mesmo tempo, Sim. e não ia fazer nem cócegas com ele. É porque o volume é Você muito está me grande. entendendo? Eles comprariam todos que você imaginar. Para o monopólio. Magazine Luiza, Gazin, compra todo mundo no pacote. Fala, fecha o pacote aí e sai todo mundo aí. Compraria todo mundo. Você está me entendendo o tamanho? Sim. Então, por isso que eu estou dizendo, nem esses aí, que são tão Consegue. fortes, com 8 bi, eles não se garantem. Porque Entende? existem fatores Eles não externos. se garantem. Sim. Então, olha onde nós estamos chegando. Olha Sim. que ponto está o varejo. E o varejo online é pior do que o varejo de rua. Porque Sim. o varejo de rua, normalmente, quem toca é a família. Então, se eu Sim. tocar com a minha família e eu estiver bem, para me viver bem e comer bem, eu vou tocar. Uhum. Agora, uma empresa dessa que se alastrou, se ela quebrar, se ela começar a quebrar o galho, o primeiro galho lá em cima, ela desce. Sim. Aí é como nós usamos uma na avalanche. roça, né? É uma derriça. Sim. E aí essa empresa vira pó. Sim. É muito importante a gente falar nesse sentido, É. porque não é algo que é dito. É muito importante, porque realmente, assim, eu enxergo muita consistência nisso que você está falando. Porque às vezes as pessoas dizem assim, falo aqui pelo meu segmento, tá? Ah, você tem que estar na internet, você tem que vender na internet, você tem que ter um site. Depende. Depende. O que você quer vender, é o que eu falo aqui. A minha estratégia é construir em torno disso. Para quem eu quero vender, que estrutura eu preciso para isso, e também eu divido isso baseado no produto que eu tenho. Se o meu produto é para alguém da minha cidade, vou dar um exemplo, ou região, qual o sentido de eu investir numa estratégia pesada? Não estou dizendo que. E você tem as formas de fazer marketing digital, você tem. Mas eu estou dizendo que daquela estratégia que todo mundo pensa que tem que ter uma loja online. Não. Não tem necessidade. Porque não é o foco da empresa. E aqui esse é um ponto que os empreendedores têm que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Sim. Você tem que investir naquilo que é o core da sua empresa. Se o seu negócio vende na sua cidade, na sua região, você trouxe a particularidade. O móveis, eu particularmente nunca comprei um móveis online. Eu posso comprar Você vai comprar calçado. Você vai comprar um sofá online? Não compro. Não vai comprar. Entendeu? Existem coisas que, tipo assim, até pode, igual você disse, nós não sabemos, até pode ser que um dia vire isso. Mas não é a realidade. E as pessoas não costumam falar disso. O que você costuma comprar online, talvez? Um eletro, talvez um eletro pequeno, porte. Portátil, né? Um portátil. Talvez você ainda compre. Mas é isso. A realidade ainda é essa. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Pô, eu nunca tinha tido essa visão macro que você teve, porque eu até penso algo, né? Porque, por exemplo,
essas empresas que se dizem grandes perante as empresas de varejo local, né, elas têm alguém maiores, né? E é a mesma coisa, por exemplo, quando entrou as compras internacionais, para as lojas, aí seria no varejo de roupa, talvez, a concorrência ficou muito grande, até mesmo para as varejistas grandes de roupa, Renner, enfim, todas essas começaram a ter dificuldade com o varejo internacional, né? Então, isso não está no nosso controle. Não. Mas aí a questão, né, eu acho que quero até trazer isso para você. Eu acho que o segredo talvez esteja em não parar, que é o que você faz. Não parar, seguindo, inovando e enxergando, Sim, ó, o que que eu é, tenho que fazer agora, entendeu? exatamente. É. E Não morrer de ansiedade. exatamente. Cara, não Não adianta. adianta. Ah, daqui 10 Mas anos daí eu não todas as sei o que que eu compras vão ser online. sei lá o que que vai acontecer. E daí, Não né? tem como prever. Exatamente, a Não gente tem. tem que fugir. Porque, por exemplo, o meu segmento, em 2017, se dizia assim: em 2025 a contabilidade vai acabar. Eu ouvi isso, ouvi tanto isso. Caramba, eu tô na faculdade, estão falando que minha profissão não vai existir, né? Cara, onde a gente está hoje? E não se fala, isso não se fala mais, tá? Saiu, essa conversa morreu. É que as pessoas, às vezes, elas se antecipam em algo que não é verdadeiro. É, A contabilidade, como existia naquele tempo, realmente ela se modernizou e quem não se modernizou corre risco. Isso é fato, né? Mas a contabilidade deixar de existir, não tem nem como. Isso é impensável. Lógico, só se acabar o empreendedorismo. Tem empreendedorismo, tem contabilidade, tem gestão, né? O que acontece há um avanço da contabilidade dentro da área de gestão, e melhorar em gestão, né? Só que as pessoas, é igual você disse, às vezes fazem essa previsão futura, é uma previsão que não é algo concreto, né? Que não vai trazer uma realidade. Isso é no varejo, isso é no meu segmento e deve ser em outros também, com toda tem a certeza. palavrinha da moda, tendência. Sim, Né? O varejo tem tendência. Por isso que eu fui um pouco sim, enfático. sim, Talvez, mas é muito importante. talvez quem estiver vendo o vídeo depois vai me questionar. Falar, o cara sentou lá e falou que ninguém sabe nada. Né? Não é, Não, né? Eu só estou dizendo assim, que tem uma tendência, existe tendência. sim. Mas assim, ninguém é hoje sabedor suficiente para dar um curso, dar uma palestra e ficar propagando. Olha, E né? garantia E que garante, ó, o ano que vem o varejo de rua vai acontecer isso. se você falar para a pessoa no fim da palestra, assina esse Entendeu? cheque aqui de 1 milhão, que É, se tiver errado, você é, vai me pagar. você vai me pagar. Nenhum Então, assina. não tem como, né? Então, não tem. Então, é Sim. difícil isso, assegurar de tal forma. Sim, são Existe uma tendência, tendências, mas ok. não tem como assegurar. Não tem Sim, como assegurar. sim. Então, Porque, isso é até porque o mercado é muito vasto. muito vasto, muito grande, Exatamente. né? Não O tenha mercado é dúvida. muito vasto. Até, porque assim, me perguntaram isso uma vez, pô, então você acha que vocês começaram a atuar muito no digital, as contabilidades locais vão deixar de existir? Não acho. Não acho. Entendeu? Agora, se você me perguntar, vai ficar mais difícil a vida para elas? Eu acho que sim. Acho que sim, Entendeu? é São perguntas diferentes. diferente, né? Entendeu? E é a mesma questão no varejo. A gente sabe que o varejo ele já vem enfrentando uma série de apertos É, há há anos. anos. E depois tem aperto econômico, tem tantas Tem nuances aí que tantas coisas que fogem, né? que Por fogem do exemplo, uma controle. pandemia. É, tem os incontroláveis, que isso aí ninguém Exatamente. consegue. Então, assim, a É, gente tem que tomar muito cuidado nessas é previsões, previsões. né? E Não muitas vezes de adianta. quem não empreende, né? Previsão de quem não está no dia a dia. Por exemplo, você tem lá certamente clientes que querem ir lá, igual você disse, que gostam da experiência. Você fidelizou assim, Sim, né? A foi. experiência do cliente, que é algo que eu sei que você investe muito, aposta muito. Então você foi lá, você cativou, essa pessoa ela vai comprar com você. Não adianta, né? Então é muito importante a gente entender, gente, né? Quem está me ouvindo, a tecnologia, eu sou, todo mundo sabe, o Ivan também é. Nós defendemos a tecnologia, mas nós temos que entender que negócios são negócios. Negócios dependem de venda, dependem de resultado. Não pensem que só na tecnologia vai ter dinheiro, vai ter negócio. Isso é impensável. Eu tenho uma série de clientes Ivan, que chegam para a gente através da tecnologia, mas estão lá no seu dia a dia vendendo, como é o seu caso, entendeu? Que trabalham no dia a dia e isso não vai mudar, porque as pessoas estão na sua vida cotidiana. Tanto é que o mercado tecnológico ele desceu
depois que as pessoas voltaram, passou aquele negócio de fica em casa, de não sei o quê, as pessoas voltaram para a vida normal. O mercado tecnológico, ele perdeu um pouco de espaço. Ninguém fala disso. Em proporção, ele diminuiu. Por quê? Porque as pessoas voltaram para a vida cotidiana, elas voltaram a comer na pastelaria da esquina e não pedir no iFood, elas voltaram a ir na Sim, padaria, sim, sim. entende? Então, essa situação de mercado ela é normal, né? Né, nós vamos a gente tem que tomar muito cuidado com essas previsões. Mas, Ivan, eu quero assim, aqui tem duas curiosidades que eu quero trazer para a gente falar. Primeiro, por que você foi fazer direito? Né? Você É, estava ali, eu imagino que você devia estar ali com uns 50 anos, mais ou menos, na época que você. 51. 51, quando você iniciou. É, Né? Eu sou bom de conta, tá vendo? tá vendo? Eu fui, É, né? fazendo um mapinha aí, É, é. 51. E por quê? O que que O foi a primeiro diferença? vestibular que eu fiz com 17 para 18 anos foi para direito, na UEM, em Já era um Maringá. desejo, então, É, antigo. é. Eu fiz com 17 para 18 anos. O primeiro vestibular que eu fiz na UEM foi para direito. Certo. Naquela época, tanto, né, o tempo, sou das antigas. Cianorte não tinha faculdade, Umuarama não tinha faculdade. Aqui na região tinha Maringá e Paranavaí, mais próximo. As duas mais próximas. Antigamente a faculdade de Paranavaí chamava-se Fafipa, que não é mais Fafipa. Agora ela foi, não sei nem, virou o nome, não lembro nem que nome que é agora, mas era Fafipa. Então tinha o UEM e Fafipa. Eu fiz em junho, foi no inverno, aquele vestibular de inverno. Eu fui em Maringá, tentei direito, não passei, porque o UEM era muito concurso, sempre foi, né? Muito Aham, concorrido. Fiz Paranavaí para administração, que em Paranavaí não tinha direito. aham. Então tinha administração Paranavaí e direito em Maringá. Fiz na UEM, não passei. Passei em Paranavaí. Aí comecei a fazer administração, até por conta da empresa e tal. Hum. Fiz administração lá. Depois, esqueci daquilo. Terminou tal. Mas aí, passado alguns anos, aí, nos cinquentão, falei, mas eu preciso aumentar, dar um up aí, dar um desafio Você pessoal. queria, era um desafio pessoal mesmo. Falei, agora acho que eu vou. Aí, sabe, um dia. Foi assim, sabe, do nada. Eu vou fazer direito, fazendo em Cianorte. Aí tal. Chamei mais 3 amigos, eles toparam, os 3 toparam, vamos fazer em 4 para a gente rachar, bora. Fizemos o vestibular, passamos, comecei com 51, terminei com 56. Já tentei de cara com 56 para 57, tentei a OAB, que você tem que ter, Aham. né, fazer a prova da ordem. Não, reprovei na primeira, reprovei na segunda, na primeira fase. Na terceira eu passei. Na terceira eu passei na primeira fase. Reprovei na segunda fase. Reprovei na segunda fase, fui para a repescagem, reprovei de novo. Voltei para a quarta tentativa de primeira fase. Reprovei, porque você esquece, que você parou de Sim, fazer aquilo, que você mudou ir para a segunda. para a segunda. Na quinta eu passei. Na quinta eu passei, fiz a segunda prova. Faltou lá, bateu na porta, mas não deu. Aí tentei mais uma vez na primeira fase, não passei. Na sétima de primeira fase, que aí eu fiz, e aí eu passei também na segunda fase. É assim também. Eu entendo, eu compreendo que a meninada, a rapaziada, todos que fizeram, tudo 25, 30 Aham. anos para baixo, né, da minha sala, né? E o direito é o seguinte: o direito era assim. Normalmente, qualquer aluno que está fazendo direito, de uma sala de 80, tem 40 já trabalhando em escritório. Você está entendendo, né? Na área. Tem um tio, tem um irmão, tem um pai, tem um conhecido que já está ali na Aham, recepção, né? aham. Atendendo ali no escritório e tal. Outros tantos conseguem, como aprendiz, enfim, tem Sim. no fórum, nos Aham. fóruns da região. Sim. Então, normalmente, o aluno de direito pode perguntar para os seus amigos, de cada 80, pelo menos 60, no mínimo 60 ou por volta, eles já estão na área, Aham. atuando. Então, eles já trabalham no cartório, então já estão fazendo direito, Sim. estão na prática. Sim. E quem não está na prática no dia a dia, ele tem que
só vale o estudo mesmo, que você tem que Aham. estudar mesmo, ralar mesmo, né? Tem que conseguir por Então ali. não é uma justificativa por eu ter demorado de ter conseguido a OAB, a carteirinha, né? Aham. Não é desculpa, porque eu também conto que o meu trabalho é exaustivo, é Pô, loja, é é tudo, isso que eu ia te falar, né? pô. Outra, né? É Tem outra. todo um E contexto também, aí. e também outra perspectiva, né? Eu não Sim, estou na perspectiva de atuar. sim. Um jovem de 23, 24 Ele está na precisa perspectiva ir de o atuar, quanto né? antes, né? Então, tudo são perspectivas. Então, não me afobei, eu fiz, estudei, passei, enfim, né? Então, estou fazendo 2 pós, direito tributário, direito imobiliário, estou fazendo, Legal. muito a duras penas e levando bem difícil, porque né, é online, Pesado, imagino. mas, enfim, estou levando também sem tanta pressão. E Muito bom. tenho planos aí para 2025, né? Muito bom. Então, A gente até já falou um dia sobre isso, eu acho é, muito importante. Olha que engraçado, cara. que é a Então, para quem... sucessão, né? Exatamente. E para quem está aqui ouvindo a gente, e eu sempre digo assim, pensa comigo, né, o Ivan, eu conheço de perto, eu sei que ele tinha todos os motivos para falar, quer saber? Eu vou aproveitar minha vida, né? Eu É, vou ficar aqui tranquilo, mas essa determinação em sempre criar, em sempre inovar, mas eu digo que mais do que inovar, Ivan, algo que é admirável é o ato de inovar a si mesmo, é né? isso, é isso, Né? Essa provocação essa é a de provocação eu minha. posso ser melhor. Você falou, pô, eu já tenho um objetivo para 2025, né? Sei, né? Tem objetivos profissionais, tem objetivos, né, ou seja, de sucessão. Cara, e isso é admirável. De verdade mesmo, eu tenho certeza que quem está ouvindo vai ficar admirado com isso, porque isso inspira muita gente, né? Eu não sei, com certeza você já ouviu muito isso. Isso inspira muita gente que está nessa trajetória, ou que talvez está pensando, pô, mas será que vai dar certo? Será que compensa? Será que eu não vou fazer outra coisa, né? Então, a partir do momento que a pessoa lidar com isso de uma forma muito séria, ela pode alcançar, né? E é muito admirável mesmo. E Ivan, uma outra curiosidade que eu quero trazer, não sei nem se o Gabriel sabe dessa. O Ivan, ele tem uma paixão. Você falou que você é apaixonado pelo esporte, você é um cara apaixonado por vendas, por pessoas, por relação, mas você não falou da sua paixão pelo rádio, É, né? o rádio, E é curioso, o Ivan ele tem o um rádio é programa gostoso, diário, né? Hoje é, você tem um programa diário numa rádio local aqui. Então, quem é aqui da região quiser acompanhar o Ivan todos os dias, 9, né, Ivan? das 9 às Das 10. 9 às 10. É, Então dá para sintonizar, acompanhar, é muito bacana. E só que eu sei que essa paixão ela vem de antes, eu sei que tem sim, alguma coisa aí. sim. Eu não sei se eu fui o primeiro, talvez não. Acho que o primeiro talvez não, é presunção, mas eu acho que, não sei, talvez eu tenha sido um dos primeiros tapejarenses, aí não sei se não fui o primeiro não, Aham, mas a falar em rádio, sim, falar no rádio, mas lá nos idos lá, né? aham, Lá, né? A gente bastante tempo. pré-histórico, né? Vamos dizer assim, né? De ir no estúdio de rádio, né? E falar. Eu não lembro assim de vendo o povo assim, da nossa Aham, cidade, eu não lembro de alguém assim que tenha tido isso também como eu lá atrás. Mas enfim, então eu falava em rádio discado, né? Muitas vezes aham, o Tapejara não tinha rádio. Eu sempre falava nas rádios para fora, que tinha divulgação da empresa, e eu fazia o famoso flash, né? Que ainda aham, vale hoje. Fazia o flash por telefone, mas no aham. telefone discado, né? Ninguém nem lembra. Tem jovem aí que não lembra que o telefone antigamente era uma bolinha que você tinha os números e você tinha que fazer, né? Telefone com fio, né? De repente a molecada fala, gente, o É. que esse cara Hoje, fazia? hoje, hoje as pessoas encontram isso quase no Né? museu A já. molecada não sabe nem o que é os Flintstones, né? Senão você fala, esse cara é dos Flintstones, aquele cara lá que anda com o carrinho. Mas, enfim. Então eu fazia flash desde ali. E eu sempre, sabe, eu sentia, sabe, sempre sentia que a minha fala dava efeito. Sim, Sabe, quando eu fiz muita rádio panorama aqui por Moreira Salles, uma rádio que tem uma muito penetração grande. gigante essa rádio. 94,9 aqui de Moreira Salles. Uma rádio, nossa, uma rádio ouvida. Então eu sempre fiz muito. E eu sentia isso, sabe? O povo vinha na loja, sabe? Quem que é o Ivan? Quem que é o Ivan, sabe? Então eu percebia
né? Que quanto mais eu colocava intensidade nas minhas falas ali no rádio, eu sentia que aquilo, sabe, eu conseguia trazer as pessoas para a loja. Então daí peguei gosto. E aí eu fiz em 2017, o mês de agosto é o aniversário da loja, o mês de agosto. Eu peguei e fui um dia na rádio, essa questão da criatividade, falei, Manuel, você não me cede 30 dias a rádio para fazer um programa de 1 hora para mim comemorar o aniversário da loja? Combinei com ele e tal. Mas eu comecei a fazer e os anunciantes começaram a querer anunciar no horário, no meu horário, no nosso horário. Inclusive show da Realeza, porque eu estava querendo fazer uma homenagem à minha loja. E aí o pessoal queria anunciar naquele horário, porque eles começaram a ver que a audiência estava ali. Estava funcionando. Estava funcionando. Terminou os 30 dias, o negócio pegou. Aí não, 60, aí tá, já completou 6 anos agora. Já tem 6 anos. Eu 6 já anos. estive lá uma vez. 6 anos. 6 anos, É. E a audiência maior é ali, inclusive os anunciantes estão exprimidos ali, porque é o horário que dá mais ouvinte. Olha, que É, bacana, né? é. E querendo ou não, né? Olha o que você disse, né? Da onde surgiu, né? Você via que aquilo impactava, que as pessoas se envolviam. Era a forma de marketing daquele momento. Porta de loja, eu continuo fazendo até hoje, Sim, sabe? Eu sim, estou com o microfone na porta da loja, junto com o Ney, junto com o pessoal todo. Entendeu? sim, É um marketing ainda. É um sim. marketing ainda que ele pode ter perdido aquela potência toda, Mas ele mas ainda ele faz ainda muito vai. sentido. É igual ao rádio, Sim, né? O rádio precisa ser, a rádio vai acabar. E olha que pessoas que são extremamente, como é que se diz assim, tem um tom sim. digamos, acompanhar. Eu Se sou você, apaixonado eu, pelo rádio. Eu eu, eu- sou se suspeito eu de falar. viajo 1.000 quilômetros, é rádio. Sim, Então, né, nós temos aqui um rádio que todo mundo sim. ouve. Quem é de negócios? Quem é de negócios não adianta falar bem que não ouve, que é o Sim, que ouve. É sim, CBN, sim, né, 95,5, estou com o número na sim. cabeça. Então, 95,5 é automático no rádio. Sim. Quem é de negócio, homem de negócio, mulher de negócio, Escuta. saiu na pista, é CBN. Né? Aham, Isso aí não resta dúvida. sim, Então, eu acho que o rádio, ele tem sim. esse Não, ele tem sua força. é, Eu mesmo gosto muito. é, E, na verdade, os podcasts, né, para mim, eles são uma evolução daquilo é, que veio do rádio. é, Então, é a mesma coisa. Falar que que o rádio vai acabar, eu acho impossível, é, tá? Eu também não acredito. É, e ele passa, obviamente, por transformações. Hoje, por exemplo, você tem diversas dessas rádios grandes que elas fazem, além da rádio, elas começaram as transmissões dos sim, as programas, como você transmissões, faz no seu é, programa, né? Você faz diárias faz transmissões, diário. né? Através das redes sociais, mídias sociais. Então, é uma transformação, é uma evolução, mas jamais eu diria que seria o fim, né? Mas, Ivan, a gente está chegando aqui ao final. Primeiro que eu quero já deixar aqui bem, bem claro que eu espero você mais vezes aqui, né? Porque, cara, que papo, hein? Que papo, eu tô de É verdade, estou gostoso. encantado pelo que a gente está produzindo aqui. Acho que a hora que chegar no ar, a galera vai gostar muito. E eu quero realmente agora te fazer uma provocação final. E essa não é ensaiada, não tem. É, Se você pudesse dar duas ou três, você pode definir, né? Duas ou três dicas para os empreendedores, principalmente para os empreendedores, mas eu acho que essas dicas vão além dos empreendedores que estão nos ouvindo. O que que você diria? Vamos lá. dicas para os jovens, para quem está empreendendo. Bom, primeiro lugar, eu tenho as 3 dicas e elas me acompanham faz tempo, hein? Então foi. Ó, presta bem atenção. Tempo, dinheiro e pessoas. Você tem que cuidar dessas 3 coisas: tempo, dinheiro e pessoas. Tempo. Então, por exemplo, vou usar o teu escritório aqui de laboratório. Tem meninos aqui, meninas aqui que trabalham aqui e que eles querem ser empreendedores também. Sim, Eles observaram a sua trajetória e querem, de repente, fazer uma trajetória parecida com a sua. sim. Não é competir com você, mas Mas, é inspiração sim, para outras coisas. sim. Mas aí eles têm que entender o seguinte, que o Ítalo, ele aprendeu o seguinte, que esse horário, tempo, esse horário que é o horário estabelecido por normas CLT, que é um dia também quero fazer um negócio para me falar sobre isso, o quanto que eu abomino essa tal da Sim. CLT, não por ser patrão, mas eu vou explicar por que eu Os abomino ela, conceitos, né? porque eu acho que ela destruiu esse país, mas é outro Sim, momento. O que acontece? Ele não pode ficar pensando em 8 horas.
O Ítalo é empresário, o Ítalo trabalha 8 horas, mas o Ítalo não está aqui hoje, mas o Ítalo está em Maringá, o Ítalo está em Paranavaí, o Ítalo está em não sei aonde, mas o Ítalo está no caminho e ele está fazendo a estratégia da empresa. O Ítalo chegou lá e ele está com o celular conduzindo. O Ítalo, 24 horas. É o tempo. Tempo. Então, quando você é jovem, pensa o seguinte: para você ser empreendedor, você não vai trabalhar 8 horas, você vai trabalhar 24 horas. Aí, talvez alguém que vá ver o vídeo falar, esse é louco, falando de 24. Sim, Mas é verdade. o 24 é uma forma de explicar que jamais você vai se ficar refém de 8 horas por dia e eu vou ter 2 horas de almoço. Não vai ter. Tempo. Dinheiro. Qualquer coisa que você vai fazer, jovem empreendedor, não sei qual seja o que você vai fazer. Sempre comece um negócio com a estrutura do seu negócio paga. Sim, Nunca comece negócio financiando. Se sim, você tem que financiar, não começa. sim. Começa com o negócio pago. Começa com uma máquina paga. É uma máquina. Talvez comece menor. É. Mas tem que começar pago. Sim, É uma máquina de 10 mil. Eu vou lá fazer em 36 vezes. Não faça isso. sim. Não faça isso. Dificilmente dá certo, Vitor. São pouquíssimos Dificilmente casos, dá certo. realmente. Poucos que dão certo. Você sabe disso. Hoje eu Poucos sempre que dão digo assim, certo. nós É, temos só um gancho, você tem a terceira ainda, é. mas um gancho disso. Hoje nós temos a facilidade, né, para quem empreende digitalmente, né, que consegue começar sem custo nenhum. Sim. Então, assim, se a pessoa está com dificuldade, eu tenho inúmeros casos aqui de clientes, mano, que passaram por isso. Pô, eu quero começar uma agência de marketing. Não, mas eu tenho dinheiro para. Cara, o cara começou dentro do quarto, com o computador que tinha, com o celular que tinha. À medida que as coisas foram acontecendo, foi subindo de nível, né? Sim. É essa mesma lógica, É. né? Essa mesma lógica. Às vezes é necessário fazer as coisas com o pé no chão. Com o pé no chão. É. Então, maquinário, equipamento, de repente, se for só o suor seu, o ser humano apenas operando, Sim, é uma situação. é Não estou dizendo que isso é diferente. generalizado, Exatamente. mas o que eu vejo, o erro crasso é a pessoa na questão do dinheiro. Sim, Deu na cabeça dele de, sei lá, imagina qualquer coisa aí, sim, qualquer atividade, que isso custa 15 mil. Ele não tem um real no bolso. Mas aí alguém diz para ele, não, vai fazer o projeto, vai fazer não sei o quê. Eu sei que isso é atrativo, mas não é o melhor negócio. Tudo que fala de juro não é o melhor sim, negócio. Pessoas. Tempo, dinheiro e pessoas. Pessoas é o seguinte, também, menino daqui que quer fazer aquele negócio. Estude a exaustão aquilo que você quer fazer. sim. Estude a exaustão. Quem são os melhores naquela área? São 3 pessoas que são as pessoas referências naquele negócio. Ouça os 3, veja tudo que os 3 falam e assista o máximo possível coisas que os 3 fazem naquela área que você fez. Paralelamente a isso, vai estudar com profundidade aquilo que você quer fazer. Para você, porque hoje, Nito, a margem de erro é mínima, é um fio de cabelo. A margem de erro. Vamos usar aí algumas áreas. Há 40 anos atrás, até disse para meu pai, se nós contarmos quem eram os comerciantes de Itapejara há 40 anos atrás, nenhum deles tinha estudo. Nenhum. Falei, não tinha, 45, nenhum tinha estudo. O segundo grau, nem o segundo grau. Aham. O primeiro grau apenas, né? Ali e tal, aquelas pessoas que faziam conta de cabeça, tudo. Então, nessa época, então eles conseguiram ainda serem empreendedores, porque o conhecimento era muito pequeno para todo Sim, mundo. Todo era mundo era geral. igual, Aham. mas hoje não. Então, hoje, esse menino que quer ser empresário igual você, ele tem que entender que ele tem que entender com profundidade, porque a margem de erro hoje é muito pequena. Exatamente. Se ele errar alguém, Se ele errar, alguém já engole ele. Tempo, dinheiro e pessoas. Essas 3 coisas têm que estar muito bem justas para você tornar um empreendedor com possibilidade. Eu não vou fazer a mesma coisa que talvez eu ouvi lá em Foz do Iguaçu dos 16, que vai ensinar a fazer e não vai dar certo. sim, Isso te dá mais chances, exatamente. Não te mas garante, não te garante. porque empreendedorismo é isso, é É risco. risco. Nada garante nada. Eu sempre falo isso nas mentorias também. Falo, cara, esse é o caminho que a gente É, fez. Vai dar certo? Cara, não tem como te não tem prometer. como saber. Não existe isso. Eu posso dizer que esse caminho vai facilitar, tende a facilitar sua jornada. Eu não sei se você tem visto aí rapidinho aqui para terminar. Eu estou fazendo umas publicações todo dia. Sim, eu Eu faço acompanho. no Insta. Todo dia de manhã, Aham. 7 da manhã, eu faço uma publicação. A publicaçãozinha de hoje
que eu fiz lá, isso é tudo também criatividade, tomando café e pensando, tá? Não é Ctrl+C, Ctrl+V, não. Ali eu estava falando sobre isso, que hoje o não dá nem para você falar, eu tenho filhos já, você ainda vai ter. Mas para o meu filho, eu não digo para o meu filho: filho, você vai ser bem-sucedido. Filho, você vai ser um homem próspero. Filho, você vai ser isso. Porque é uma declaração de pai. Porque é a minha vontade. Sim, Porque meu filho vai se defrontar com o mundo. sim. Então isso São é outras apenas e realidades. tão somente um desejo meu. Sim, Mas eu não posso dizer para o meu filho que, porque ele ouviu do pai dele, sai para a rua, o seu pai, sim, que gosta muito de você, que te ama, e te dizer: filho, você vai ser um homem muito próspero. sim. Talvez ele está falando pela vontade dele. Por aquilo que ele deseja. Mas então expectativa. eu digo isso: você, meu amigo, você se prepare para o mundo real. A Porque, vida de verdade. porque essa falácia, isso aí simplesmente muitas vezes te ilude e você acha: meu pai falou que eu vou ser bem sucedido. Mas que jeito? A luta tá ali fora e É, a gente tem que é, buscar. Mas, Ivan, eu quero aqui de verdade te agradecer. Não é a última vez que você vai vir sim, aqui, logo, logo. E deixa eu te perguntar, eu vou perguntar. Vai que ele esqueceu, né? Se eu vou me dar mal, Gabriel, agora. Você falou que ia me fazer um desafio. é. Esse desafio é no ar ou fora do Não, ar? é fora do ar. Então, fora do Fora ar. do ar. Não, vamos Ó, fazer. ih, vocês vão ficar curiosos. Vamos. Mas no futuro, o dia que o Ivan voltar aqui, a gente vai Isso, contar. vamos ver se Fechou? vai conseguir. É, mas eu quero agradecer de verdade, Ivan, sua presença aqui. Agradecer também quem está acompanhando a gente. Tenho certeza que esse conteúdo está ajudando muita gente. Porque eu estou daqui pensando assim, cara, que aula. Quanta coisa que dá para tirar daqui, quanta lição. Não só para empreendedorismo, tá? Mas para a vida mesmo. É, Eu, né, falei no começo, admiro a tua jornada, admiro a tua jornada de empreendedorismo, mas principalmente a tua jornada de pessoa, né, de estar aí já acima de 60 anos e pensando ainda, criando, inovando, né? E se desafiando, se desafiando. Eu acho que talvez esteja aí um grande segredo de todo o sucesso que você e sua família construiu ao longo, né, dessa jornada e que ainda vai muito além, eu tenho certeza disso. Então, quero deixar suas considerações finais e eu agradeço de verdade sua presença aqui. Tá bom? nossa, eu que estou feliz da vida, realizado, gostei demais e agradecer a você, enfim, né, é só dizer aí às pessoas que se de alguma forma nós conseguimos aí criar, né, na pessoa um modo de reflexão, já vale, Sim, né, já vale, modo de reflexão. com toda Tira certeza. conclusões você, né? E nada do que eu falo aqui, ele é carregado de maldade, eu acho que, né, isso eu estou Sim. tranquilo. São suas convicções, é aquilo É que você convicção, criou, é isso. e talvez é isso que faz realmente você ser uma pessoa tão admirável, porque você é É sincero sincero, e você realmente acredita naquilo, não tem rodeio. Eu Um dia eu gosto quero disso. vir, sabe o que que nós vamos falar? Vamos lá. Nós vamos falar sobre filosofia, Opa, legal. tá? Ó, já Vai por mim. vamos deixar marcado? Vamos falar sobre filosofia. Nós Eu vamos quero fazer. conversar com Vamos fazer. filosofia com você, Muito tá? bom, eu gosto muito. Muito Gente, obrigado. obrigadão. Obrigado, Ítalo. Tchau. Tchau, Valeu, tchau, gente. gente. Obrigado. Valeu, Ítalo. Valeu. Até o Obrigadão. próximo. Até mais.